Iniciou. Ok? Tá, todo mundo está vendo aí? Estamos? Ótimo. Então vamos começar. É, então, essa é a última aula, né? Aula 10 de 10 do livro de Gálatas. Essa é e foi um curso completamente planejado pela Escola de Liderança e Ministério da Primeira Igreja Batista de João Pessoa. Eu sou o Ricardo, professor dessa disciplina, que hoje terminamos a disciplina. Na aula passada, nós acabamos de ver todas as 15 palavras que Paulo usou como obras da carne, pecado, sabendo que não existem só apenas essas 15, né? Paulo colocou as 15 e disse assim, coisas semelhantes a essas. Então, a lista de pecado é maior, porque não cabia na Bíblia, né? Não cabia no livro de Gálatas. E a gente estudou os 9 frutos do Espírito, né? Se lembrando que é no singular, porque o fruto do Espírito é um só, embora tenha várias facetas que se complementam. E então a gente estudou tudo isso e acabou o capítulo 5. Hoje, nós vamos encerrar o livro de Gálatas estudando o capítulo 6, né? E como é que Paulo começa o capítulo 6? Ele diz assim: Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em algumas transgressões, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. A palavra que ele usa para transgressão é paratoma. Essa palavra é pecado, mas não é aquele pecado que você planeja e vai fazer aquele pecado, sabe? É o pecado que todos nós, eu, você, todos nós estamos sujeitos a fazer. É aquele pecado que é pecado, mas não é planejado. Você, por ser humano, embora salvo, você de vez em quando cai. Então, Paulo está dizendo assim, até vocês crentes, que quando de vez em quando vocês caem, aí, vocês outros aí, crentes também, vós que sois espirituais. Então, é de um crente cuidando de um crente que caiu, né? Encaminhai o tal, e é o tal que caiu, com espírito de mansidão. Ele ensina mais uma vez, Paulo é cuidadoso com isso, que ninguém deve estar exortando mal educado. A gente tem que encaminhar com espírito de mansidão. E o quê? Olhando para ti mesmo. Esse olhando para ti mesmo, Paulo está assim, na posição, assim, dizendo assim, um médico, ele, quando está cuidando de um doente, ele pode pegar a doença, né? E a gente está em crise de pandemia, de Covid-19, quantos médicos cuidando do Covid-19 pegaram a doença, né? Então, Paulo está dizendo assim, você que vai cuidar de outro que caiu, cuidar também para não cair. Sabe o que é que Paulo está dizendo assim? Que não existe ninguém santo demais, que ninguém invente de abrir a boca e dizer assim, eu sou santo, isso não vai acontecer comigo não, porque acontece, sabe? Tem um ditado que diz assim, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Esse ditado está certo, mas ele está incompleto. O certo é assim, o cair é do homem, o levantar é de Deus, e cuidemos para não cair. É dessa forma que o ditado popular ficaria corretamente, né? Aí Paulo diz assim, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Essa carga aí, a palavra grega que ele usou é barros, que tem assim um sentido de fardo espiritual, não é peso físico, não. Paulo está dizendo assim, você cuida espiritualmente um dos outros. Se você fizer isso, se vocês cuidarem espiritualmente um dos outros, aí vocês cumprireis a lei de Cristo. E a palavra cumprirá, ele usou anapleró, que quer dizer assim, que é um militar, quando o militar segue a lei de um comandante, o comandante pede para ele fazer alguma coisa, ele vai
e faz. E isso é muito forte, sabe por quê? É dito assim, meu pai era militar e eu sabia disso, assim, que numa guerra, e nós vivemos em guerra espiritual, mas numa guerra de seres humanos de antigamente, hoje em dia é bomba atômica, mas de antigamente, quando o comandante ia na frente do pilotão, ele não olhava para trás, sabe por quê? Porque ele confiava que o pilotão ia atrás dele. Porque se ele não tivesse essa confiança e ele fosse sozinho, ele seria abatido facilmente. Então, cumprirei a lei de Cristo. Então, todos nós, como um pilotão, levando a carga espiritual um do outro, a gente cumpre a lei de Cristo. E como é isso? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei de Cristo. Sobre isso, não existe dúvida, né? Aí Paulo é muito inteligente, ele diz assim, por quê? Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo de nada, engana-se a mim mesmo. É assim, Paulo está dizendo assim, olha, ninguém se dê por soberbo, ninguém acha que é o melhor crente do mundo, ninguém acha que é a melhor pessoa do mundo, porque nós só somos alguma coisa por causa de Jesus Cristo. Porque quando a gente só é especial porque Cristo nos amou primeiro quando a gente ainda era seus inimigos, né? E aí Paulo continua, diz assim, mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Paulo está dizendo assim, olhe, você ao invés de estar olhando o que os outros estão fazendo, olhe para você mesmo, o que é que você está fazendo para a obra de Deus. Olhe para o seu umbigo, olhe o que é que você está fazendo. Olhe se você tem glória a você mesmo, né? Então, e Paulo diz isso lá em 2 Coríntios também. Ele diz assim, examinai-vos a vós mesmo, se permanecei na fé, provai-vos a vós mesmo. Está lá em 2 Coríntios 13, 5, né? Olhe para o que, é que você está fazendo, em vez de olhar para os outros, né? Sabe por quê? Porque cada qual levará a sua própria carga. E é engraçado, a palavra grega que foi usada para carga não foi bara, que como foi barros, que foi daqui antes, foi fótion. Sabe por quê? Porque aí é carga, essa palavra fótion, de carga, é como se fosse, é a mesma palavra usada para a mochila do soldado, né? E a mochila do soldado assim, é mais pesada, é física mesmo, assim. Paulo está dizendo assim, cuide vocês espiritualmente um dos outros e cada um leva a sua própria carga, sabe? Quem já foi militar sabe que quando o exército dá uma mochila para o soldado, dá o capacete para o soldado, dá uma arma para o soldado, dá a bota para o soldado, cada um tem o seu, e cada um cuida do seu, cada um tem que cuidar do seu. Assim, a gente não pode se comparar com o soldado de dar tiro, mas Deus faz isso com a gente, ele dá dons e mordomias para cada um cuidar. E o dom que Deus me dá, e eu tenho que fazer valer esse dom. Deus dá um dom a cada um e dá alguma coisa para você cuidar do reino dele. Então, assim, cada um faça o seu. Cada um, ninguém pode fazer por você, sabe? Por isso que Paulo, quando fala tudo isso, ele diz assim, e é que o instruído na palavra reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Paulo está dizendo aí que ele sabia, ele era um fazedor de redes, ele fazia redes com Priscila e Áquila, para dizer que não ficava, para não ser pesado para ninguém, mas ele sabia que naquela época ser missionário, ser mestre, ser pastor era uma coisa muito difícil. E ele diz assim, que em Efésios ele diz assim, uns dão para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Então Deus dá esses dois para cada um, mas não é para você ficar com esse dom, é para aperfeiçoar, é para você ensinar, para você trabalhar
a- a- as pessoas salvas por Deus, o rebanho, as ovelhas do Senhor. Aí Paulo sabia que esse povo que ia viver por aí era liso, sem dinheiro, sem comida. E Paulo disse assim: olha, você não está recebendo a palavra? Reparta os seus bens com aquele que ensina a palavra a você, né? Ele sabia que quem ensinava verdades de Deus tinha que ter um mínimo de material, né? E como é que está hoje em dia? Como é que eu mesmo e vocês agem a esse respeito? Será que a gente ajuda os missionários, os evangelistas, ou quando a gente vê um missionário diz assim, ei, lá vem pedir dinheiro. É assim que a gente está agindo? Pois Paulo, naquela época, já dizia assim, reparta seus bens com aquele que lhe ensinou, né? Aí Paulo diz assim, e não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Aqui é muito legal, porque tem um recado de Deus e tem um princípio bíblico. O recado é: Deus não se deixa escarnecer. Eu não sei se isso sempre me vem à mente quando eu leio essa passagem. É, ninguém afunda o Titanic, nem Deus afunda o Titanic, né? Aí bota uma frase dessa em caráter mundial, pronto, acabou-se, acabou-se. É, naquela luta mundial que teve entre Evander Holyfield e Mike Tyson, né? Dois homens lutando que Deus, é, naquele momento, talvez ficasse olhando que tivesse mais preparado, era que devia vencer, tal e tal e tal, mas não. Quando Mike Tyson disse assim que ele era muçulmano, tal, e ele estava lutando ali por Alá, e o Holyfield disse que era cristão, pronto, a coisa, pronto, acabou-se, Deus interviu. Foi assim com Davi e Golias, quando Golias, o filisteu, dizia assim, quem são vocês, hebreus de nada? Vocês não são nada, eu sou aqui, eu vou matar todo mundo aí, não sei o quê, 3 dias gritando. Aí Davi diz assim, você vem com armas e eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, porque Deus não se deixa escarnecer, esse é o recado dele, né? Não brinque com Deus, não brinque com ele, né? Respeite Deus. Outro princípio, e o princípio bíblico é que a pessoa vai plantar e vai colher no futuro, sabe? Quem planta uva só pode, não pode, vai colher uva, não pode colher melancia, né? Agora, é, é, tem alguma coisa um pouco errada quando a gente escuta assim, não, quem faz aqui na terra, paga aqui na terra. Às vezes não é assim, sabe? O versículo precisa ser bem estruturado para a gente entender. Quem semeia na sua carne, na carne ceifará a corrupção. Essa corrupção é alguma coisa que não presta, pecado, sei lá, é degradação, sabe? Mas o que semeia no espírito, aí veja, do espírito ceifará a vida eterna. É o espírito que vai dar a vida eterna. Vou dar um exemplo aí para vocês entenderem bem o que é que Paulo está dizendo exatamente. Veja, uma pessoa que cheirou cocaína a vida inteira, sabe? Aí, mais no final da vida, alguém prega a palavra, ele se converte de verdade, recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se batiza, muda de vida, realmente é uma nova criatura, deixa o pecado, sabe? Que bom. Sabe o que foi o que aconteceu? Ele alcançou no plano espiritual uma salvação. Hebreus garante que já Deus, jamais me lembrarei de seus pecados e das suas iniquidades. Então, assim, não tem perigo, Deus não se lembra. Você se converteu, seus pecados se passou do seu pecado, acabou o passado. Passado. Deus não se lembra. Tem o que o pastor Estevão chama de santa amnésia, né? Acabou-se. Agora, veja, você passou a vida toda cheirando cocaína. Seu pulmão está acabado, seu nariz está acabado, sabe? Sua mente. Eu tenho um ex-funcionário que fumou tanta maconha que hoje ele não fuma mais, mas ficou meio.
assim, no plano terreno, poderá ou não haver um milagre. Isso, Deus não prometeu o milagre terreno. A promessa de Deus é a salvação. O milagre é da salvação. Por isso que quem semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna, sabe? Aí Paulo diz assim: então não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Eita, aqui tem duas coisas legais. Paulo lembra que você se engajar na obra, você fazer caridade, fazer generosidade, às vezes cansa, sabe? Incomoda, não é toda hora, não são tudo prazeroso, não. Por isso que, assim, não se cansa de fazer o bem, se você não tiver desfalecido, porque às vezes se cansa, e tem que ter descanso para isso, né? Deus respeita os seus limites. Às vezes quem não respeita os limites somos nós, mas Deus respeita o seu limite, né? Mas a coisa legal que tem é o versículo 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Esse doméstico da fé, a palavra grega é oikeiros, que, na verdade, vem de oikia. Oikia quer dizer casa. Então, quando Paulo falou isso, é, não se sabe ao certo. Existe uma tendência maior a se pensar que são da família mesmo, seu pai, sua mãe, seus filhos, é, família mesmo, porque é, os domésticos da fé podem ser irmãos crentes, pode ser um crente com o outro, mas pode ser, viu? Agora, pode ser que sejam os familiares de sua própria casa, sabe? Porque Paulo, lá em Timóteo, escreveu isso aqui, ó. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente os de sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Está lá em 1 Timóteo, sabe? É porque tem gente que confunde as coisas, porque a Bíblia a gente encontra que Jesus dizendo assim: quem não deixará pai e mãe por minha causa não é digno de mim e tal. E eu quero que vocês entendam que, no contexto que Jesus disse isso, é assim: se seu pai, sua mãe, qualquer pessoa, seu filho, qualquer pessoa tiver impedindo de você ir para Jesus Cristo, você não pode considerar isso como barreira. Então, é nesse sentido que Jesus está dizendo. Mas aí tem gente que confunde as coisas e diz assim: minha família não é crente, eu não quero saber de minha família, eles que fiquem para lá, eu que sou salvo fico para cá. Jesus não quer, Deus não quer isso não, sabe? Ele diz assim: tome cuidado com os da sua família. E eu coloquei algumas fotos aí, porque existe abandono afetivo, sabe? É, pais e mães que só pensam em trabalho. Eu mesmo passei uma época da minha vida, quando eu trabalhei na Itaipu, passei 6 meses, por exigência do trabalho, trabalhando de 7 da noite às 7 da manhã, né? Ou de 7 da manhã às 7 da noite, assim, sábado, domingo, feriado, sabe? Isso é abandono afetivo, né? Tem filhos que abandonam os pais velhos, tem pais que abandonam os filhos, tem homens que abandonam a mulher grávida, né? Isso, inclusive, hoje em dia, na sociologia, se chama de aborto masculino, né? Isso tudo é abandono dos familiares de casa, né? Aí Paulo diz assim: vê com que grandes letras eu vos escrevi por minha própria mão. Quando ele escreveu, botou letras grandes, porque a gente precisa entender que Paulo escreveu as 13 cartas dele, mas ele mesmo não escreveu a punho dele todas as cartas, não. Por exemplo, Romanos, que deve ter sido a quinta ou a sexta carta que ele escreveu, quando ele estava lá em Éfeso, que ele escreveu. Gálatas, como a gente viu, foi a primeira ou a segunda carta que ele escreveu, né, competindo com Tessalonicense. Mas Gálatas, possivelmente, foi a primeira carta.
Paulo estava tão preocupado que ele mesmo, a primeira carta, ele escreveu com a mão, mas Romanos, a carta de Romanos, 6 anos depois, a carta de Romanos começa dizendo que eu, Paulo, sou o autor dessa carta, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, pela mão de Cristo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Lá no final, Romanos 16, diz assim, Técio diz assim, eu, Técio, que essa carta escrevi, vos saúde do Senhor, porque, na verdade, Paulo estava ditando e Técio que era que escreveu, sabe? Mas essa de Gálatas foi ele que escreveu a próprio punho. E as letras grandes aconteceram por três possíveis causas. A primeira era a importância. É, aí Paulo começa a fechar o livro de Gálatas. Então, talvez ele escreveu com a letra maior para chamar a atenção. Ou a letra dele era feia mesmo, a grafia era feia. E aí ele escreveu grande para poder as pessoas lerem melhor. Ou Paulo estava com a doença nos olhos ou com o corpo muito fraco mesmo, né? E a gente viu que quando Paulo foi na Galácia a primeira vez, ele estava todo estourado, tinha sido espancado, apedrejado, então ele podia estar muito ruim, sabe? Aí ele continua, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, porque nem ainda esses mesmos que se circundam guardam a lei, mas querem que vós vos circundeis para se gloriarem na vossa carne. Ah, rapaz, ele já tá fechando a carta dele e ele está voltando ao tema principal, dizendo, olha, esses falsos mestres estão querendo que vocês se circundem, né? Aí existe uma explicação, talvez, não é provável, mas podia ser que esses falsos mestres tivessem pedido para os Gálatas se circuncidarem por medo dos romanos. Porque os romanos, eles aceitavam naquela época, no ano 50, que foi quando a carta foi escrita, os romanos, eles aceitavam a religião judaica, mas não aceitavam o cristianismo, perseguiam os cristãos. Então, o fato de se circuncidar era, vamos dizer, um salvo-conduto para... Mas não é a melhor explicação. A outra explicação seria também, assim, por medo de Deus. Talvez eles tivessem um respeito tão grande por Deus que queriam manter a circuncisão. Mas a maioria dos teólogos acham que era por essa frase que Paulo diz assim, eles vos obrigam a se mudar somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Na verdade, eles faziam isso por autoafirmação, eles queriam exercer um certo poder em cima dos Gálatas. Os Gálatas, ao fazer a circuncisão, seria um troféu para eles dizendo assim, está vendo? Eu pedi ou eu mandei e eles fizeram, eu tenho poder em cima dos Gálatas. Era isso que Paulo estava lutando contra isso também, né? E isso foi um mal-entendido muito grande, sabe? Para vocês terem ideia, essa confusão da circuncisão não aconteceu somente lá nos Gálatas, não. Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo e Barnabé chegaram da terceira viagem missionária, Tiago disse a eles, a Paulo, disse, veja, Paulo, quantos milhares de judeus acreditaram e todos eles são zelosos pela lei. Eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhe para não circuncidarem seus filhos. Veja, estava muito errado tudo isso, sabe? Paulo, ele mantinha algumas tradições judaicas. Atos 18 diz que quando Paulo chegou da terceira viagem missionária, ele foi raspar a cabeça. Vocês sabem por que ele raspou a cabeça? Porque ele, com certeza, fez o voto nazireu. O voto nazireu, que está lá em Números, capítulo 6, é assim, você por um tempo diz assim, Senhor Deus, eu te prometo, Senhor, que eu não vou cortar o cabelo durante 3 meses,
Eu já estou há 7 anos, mas há 3 meses sem, não é promessa não, 3 meses sem cortar o cabelo, eu não vou tomar vinho, nem vou tomar nada que seja de vinho, de uva, nem suco de uva, não vou tocar em música. Isso era o voto narizeu. Depois dos 3 meses que eu cumpri o meu voto, eu vou em Jerusalém, vou no teu altar e raspa a cabeça. Era assim. E Paulo, veja, cumpriu o voto em Atos 18. Paulo, então, deve ter prometido alguma coisa assim na terceira viagem missionária, cumpriu e foi raspar a cabeça. Paulo, quando chegou na terceira viagem missionária, ele foi para a festa dos peregrinos, que era a festa de Pentecostes dos judeus. Em Atos 20, a festa do Pentecostes dos judeus, Pentecostes a gente sabe que é a descida do Espírito Santo lá, quando Pedro pregou e houve o Espírito Santo e quando eles estavam reunidos, línguas de fogo, tal e tal. Mas Pentecostes para os judeus, eles consideram, até hoje, quando o Senhor Deus desce e fala com Moisés e entrega os 10 mandamentos. Então, para eles, aquilo foi o Pentecostes. E tem a festa, e Paulo foi participar da festa. Então, Paulo nunca proibiu as pessoas de seguir o costume judeu. O problema dos Gálatas eram os falsos mestres assim, os Gálatas fazerem aquilo como uma questão de salvação e não de liberdade. Eu tenho meu cabelo grande porque eu quero, não é pecado ter. Então, deixa eu ter meu cabelo grande. Isso é a liberdade cristã, mas não maneira de salvação. Então, houve esse mal-entendido, sabe? Por isso que Paulo, ele é cirúrgico, ele diz assim, mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pronto, não é costume judaico, é a cruz de Cristo, que foi um sacrifício de Deus encarnado. É isso que traz a salvação. Paulo vai dizendo isso ao longo da carta o tempo todinho, né? A cruz de Cristo é suficiente para a salvação, né? E aí ele vai assim, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, tanto faz, mas sim o ser uma nova criatura, nova criatura. E a todos, quando andarem conforme essa regra de ser nova criatura, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então, assim, não existe nada que a gente possa fazer para nos salvar. O nosso estado, nós somos pecadores diante de Deus e precisamos se tornar nova criatura. Nós somos cegos pelos pecados e inimigos de Deus, mortos nas nossas transgressões. Barclay diz assim que na nova criação de Deus, nas novas criaturas, nós somos, nossos trapos de imundície são trocados por roupas gloriosas da perfeita justiça de Cristo. Né? Paulo, ele mesmo também escreveu lá para os Coríntios, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Por quem? Por Jesus Cristo, que nos deu o ministério da reconciliação. Esse ministério da reconciliação, chegou para a gente, para o crente, através de Cristo e a sua cruz. E quem entendeu isso, que se torna nova criatura, tem o quê? Paz e misericórdia. É isso que está garantido. Então, aí Paulo diz assim, acabou. Entenderam o que eu disse? Basta. Eu não vou mais falar nada. Foi isso que ele fez no versículo 17. Ele diz assim, desde agora, ninguém me inquieta, ninguém pergunta mais nada. Sabe por quê? Porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Olha, eu não sei se vocês se lembram que quando Paulo começa a carta aos Gálatas, ele diz assim, eu posso falar para vocês. Sabe por quê? Porque eu sou judeu, eu nasci em Tarsus, em Tarsus, em Paulo de Tarsus,
eu aprendi com Gamaliel, eu era fariseu, doutor da lei, perseguidor da igreja, eu tinha tudo isso. Agora ele mudou o discurso. Agora ele não precisa falar nada, não é porque ele era judeu, porque ele agora trazia no corpo as marcas do Senhor Jesus, né? Então, essa declaração de Paulo é muito importante na época para a gente entender, porque quando alguém comprava um escravo, marcava com sua marca, e Paulo está dizendo assim, eu sou escravo, eu sou marcado por Deus, né? Aí alguém que está vendo isso na internet e no YouTube está dizendo assim, ué, você o tempo todo falou que a gente era livre e agora está dizendo que a gente é escravo de Cristo. Bem, na verdade, só tem duas opções para o ser humano. Ou você é escravo do pecado, e o salário é a morte, ou você é escravo de Jesus Cristo. Bom, você escolhe. Não tem outra opção. Não tem outra. Né? Eu sei que ser escravo de Cristo é muito bom, porque o fardo dele é leve. Né? E quando a gente invoca ele, sabe o que é que acontece? Ele, Deus, inclina para mim os seus ouvidos, teus ouvidos, e escuta as minhas palavras. E aí, uma súplica de mim para Deus, faze maravilhosas as tuas beneficências, e guarda-me como a menina dos olhos. Deus me vê como menino dos olhos. Isso, eu quero ser escravo desse Deus. Esconde-me debaixo da sua sombra, das suas asas, do ímpio que me oprime, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Eu prefiro ser servo desse Deus do que ser servo do pecado. E, finalmente, Paulo termina a carta dizendo assim, a graça. E ele usou a palavra que a gente aprendeu lá na aula 7. Para de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito, amém. E acaba a tormenta, acaba todo o discurso, porque é essa cruz de Cristo que nos salva. E assim a gente encerra e a gente faz agora um pequeno resumo de todo o livro de Gálatas em 2 ou 3 minutos. Então, quem eram os Gálatas? Os Gálatas eram o povo, os gauleses lá do país de Gales, e no ano 278 a.C., mudaram para Galícia, que se chamava Frígia, que era a capital dos hititas, então eles andam tudo isso e se instalam lá. Por isso, daí o nome Gálatas. Né? Qual era o problema que Paulo quis tratar para o Gálatas? E falsos irmãos, falsos mestres, tinham pedido para os Gálatas se circuncidar, não por causa do costume, mas para a salvação. E Paulo está dizendo que, ó insensatos Gálatas, recebesse o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Não é? E diz assim, pela lei ninguém será justificado diante de Deus. É isso que Paulo está tratando no livro de Gálatas. E ele diz que antigamente, antes do Espírito Santo, a gente era preso aos rudimentos do mundo, que são filosofias, vãs sutilezas, coisas que não toque, não prove, é besterol para um lado, besterol para o outro, e a gente era preso em muitos costumes que nada, culto de anjo, pretexto de humildade, nada servia para a salvação. E ele faz, no meio do livro de Gálatas, lá no capítulo 4, um tratado, uma alegoria mostrando o que é segundo a carne e o que é segundo a promessa. E para isso ele usa todo um simbolismo de Sara e Agar, uma que Deus faz uma promessa e outra que Deus não promete. Quem tenta dar o jeitinho é a própria Sara e o próprio Abraão. Veja a diferença. Deus promete a Sara e Sara tenta resolver o problema. E o problema da salvação, quem resolve é Deus, não somos nós.
Aí Paulo chega no capítulo 5 e diz que nós, seres humanos, que mesmo nós que já temos o Espírito Santo, vivemos um conflito entre uma tendência que tem dentro da gente de pecado e o Espírito Santo que mora na gente. Então, a gente fica lutando. Foi quando a gente aprendeu. Alguns pecados que Paulo falou, que diz assim, olha, não entre nessa não, não entre nessa não. E o fruto do Espírito, que Deus, quando mora em nós, nos dá amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí, Paulo encerra no capítulo 6, dizendo que costume de circuncidar ou não circuncidar não tem virtude. Para a salvação, isso não serve de nada. O que serve é nós sermos novas criaturas. E a gente só é nova criatura quando a gente recebe a, a Deus, Jesus Cristo, como nosso Senhor. E quando Jesus Cristo, nosso Senhor, vem, ele nos marca. Por isso que Paulo diz assim: trago no meu corpo as marcas do Senhor. Essas marcas do Senhor Jesus Cristo, eu e você temos. É o Espírito Santo que mora na gente, ele nos marca, ele faz a gente ser diferente. É isso que o livro de Gálatas traz, que a gente aprendeu versículo por versículo. Deus abençoe vocês. Agora, a gente abre nessa última aula para vocês poderem falar um pouco mais, e deixa eu abrir aqui. Deus seja louvado. E agora está aberto o microfone para vocês falarem. A gente tem 14 minutos para a gente fechar o livro de Gálatas. Eu fechei na apresentação, e agora são vocês que fecham nas perguntas e no que vocês quiserem falar. Está aberto o microfone. E bom, todo mundo aprendeu tudo e não querem fechar o livro de Gálatas. Eu fechei. Está bem fechado? Quer dizer que a circuncisão, resumindo, era um costume judaico. Agora, para a salvação, a circuncisão não serve de nada. É isso? Nada, mamãe, nada. Nada. Um judeu, mesmo que tenha se convertido a Jesus Cristo, ele, como judeu, como respeita o povo dele, respeita a família dele, respeito ele, se quiser se circuncidar, eu não sei se o pastor Daniel tem outra interpretação, mas eu não vejo nenhum problema. O problema dos Gálatas é que falso mestre estava dizendo assim, para a salvação, você tem que ter esse costume judaico. E costume judaico, costume nenhum salva. Nada pode salvar. A única coisa que salva é Jesus Cristo. Então, assim, se eu for a Israel um dia, porque agora eu tenho que dizer assim, né? Porque vocês sabem que eu tenho comprado a passagem para ir para Israel e a pandemia impediu de eu ir para a passagem, está em aberto, eu não fui. Mas se eu for em Israel um dia, eu, sei lá, talvez eu compre um quipazinho, boto, tiro uma foto, dançando a dança judaica, mas sabendo que aquilo é somente turismo, né? Porque a minha salvação não é o quipá, não é a circuncisão, não é a festa do tabernáculo, não é a festa da colheita, não é nada. É Jesus Cristo e somente Jesus Cristo. A cruz de Cristo, o arrependimento, né? A cruz de Cristo, o sangue que verteu. Diga, pastor. Em relação à circuncisão, como você disse, se eu sou judeu, não há problema nenhum em observar determinadas práticas judaicas, desde que eu não atribua aquilo um valor que não tem. Como você acabou de dizer, existem igrejas
os chamados judeus messiânicos, né, não sei se alguém já ouviu falar, não tem nada a ver com a igreja messiânica, ali é uma seita oriental, né? A igreja, os judeus messiânicos são judeus cristãos, judeus que se converteram, eles têm congregações, e nessas congregações eles têm algumas práticas que se remetem à religião judaica, à cultura judaica, mas eles não consideram isso como uma coisa necessária para a salvação. Pelo contrário. Eles costumam usar a Bíblia judaica, né, e tudo mais, mas é uma questão somente cultural. Né? Eles se consideram judeus, e são de fato, mas são cristãos. Como a igreja lá no início, que era predominantemente, no início era 100% judaica, depois se tornou predominantemente judaica, e aos poucos os gentios se tornaram mais numerosos. Né? O que não dá é para a gente, que não tem nada a ver com isso, começar a adotar práticas. Né? Daqui a pouco a gente começa a achar que não, que eu tenho que observar o sábado, não, porque eu não posso comer carne com sangue, não, porque carne de porco é pecado, não, porque se eu não observar a Páscoa daquele jeito que o judeu fazia, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Eu Perfeito. recebi, eu ainda estou aparecendo eu estou ainda ligado, estou, Tá, mamãe? Tá sim. Pode falar. porque eu tive aulas noutra igreja com um casal que eles davam muito valor, iam muitas vezes durante o ano para Israel e dava muito valor a todos os costumes judaicos, quase como quem achava que a igreja cristã estava errando em não fazer os costumes judaicos. Por isso que eu falei sobre a circuncisão. Eles não abriam exatamente detalhes, não, mas eles festejavam todas as festas judaicas e outros costumes. E eles achavam que as igrejas evangélicas estavam deixando de fazer um costume que Jesus queria que fizesse. É isso que eu fiquei. Sabe por quê, mamãe? Sabe por quê? Porque ele não fez o curso de Gálatas com a gente. Porque se ele fizesse o curso de Gálatas com a gente, ele sabia que o costume judaico não tem nada a ver, não. Deixa o costume judaico para os judeus. Deixa o costume judaico para quando a gente foi em Jerusalém, a gente vê o povo reunido, uma dança judaica. Olha, vamos falar assim. Eu tenho uma amiga como o chachado aqui, o chachado. Olha, mamãe, eu tenho uma amiga missionária que ela é de Minas Gerais, ela está fazendo Faculdade Teológica Sul-Americana comigo, e a missão dela é em Singapura, no Tahiti, lá onde teve a tsunami, sabe? E a pregação dela, ela se acultura no local para pregar a cruz de Cristo, mas alguns costumes, alguma cultura, a cultura, ela, enquanto ela não fira a palavra de Deus, nós como missionários, a gente mantém a cultura e leva a mensagem de Deus dentro da cultura local. Nós temos que deixar aquele movimento que vai contra a palavra de Deus, sabe? Contra a palavra de Deus, mas a gente tem que entrar no local, entender o movimento. Eu me lembro de Alexandre Ximenes dando aula para a gente, e ele dizia assim, tem igreja aqui no Brasil que exige que o cabelo da mulher seja grande, seja com cocó, como de minha avó, sua mãe era. Aí a gente vai para a África, as mulheres tudo com cabelo pichain, se deixar o cabelo bem grande, vai ficar desse tamanho, não vai descer nunca. Então, quando você chega na igreja africana, está todo mundo com o cabelo cortadinho e vai entrar no céu
Aí, mulher com cocó amarradinho e vai entrar africano com o cabelo cortado, porque costume não salva ninguém. Então, esse casal que você está falando, que não diga o nome, está valorizando coisa que não deveria valorizar. Pois, pastor Ricardo, era dessa mesma forma, a minha antiga igreja, a minha antiga congregação, era dessa mesma forma. Não podia cortar os cabelos, não podia pintar, e mulher, tipo assim, fosse para tomar banho de praia, ir para uma piscina, tinha que ser ou de vestido ou de saia. Homem não podia usar bermuda, só era de calça, fosse tomar banho a mesma coisa, não podia jogar bola. Um monte de costumes assim. Também na parte da Páscoa, tipo, tipo assim, não podia comer galinha porque cisca para trás, só tinha que comer peixe para frente, entre outras coisas desses costumes aí. Mas eu digo assim, olha, eu como peixe, eu como galinha, eu como frango, não importa. Que esse costume que eu saiba, esse costume não vale para mim, não. Eu pego e como mesmo. O que tiver em casa, se tiver frango, eu como frango. Se tiver peixe, eu como peixe. Para mim, não vale, não. Irmão Marco, Muito bem. isso, muito bem que você já está pensando dessa forma. Por quê? A gente viu que esses costumes são rudimentos do mundo. São rudimentos que prendem você, que fazem você se sentir mal se não fizer isso ou não fizer aquilo e esquecer o principal, a cruz de Cristo. Porque aquele sanguezinho que verteu na cruz é aquele sangue que purifica pecado. E quando a gente compreende isso, aí as coisas vão se esclarecendo e você vai entendendo assim, aqui a gente pode falar, porque é escola bíblica, por exemplo, aí você vê um católico com uma adoração muito grande aos santos deles, né, que não verteram o sanguezinho na cruz. Então, não tem perigo, não existe salvação sem o sanguezinho derrama na cruz. É aquele sangue, o reverendo lá da Igreja Episcopal de Recife, Paulo Garcia, ele faz uma alegoria, pronto, é uma alegoria que Paulo Garcia faz. Paulo Garcia diz assim que quando você morre, que você, se fosse assim, né, mas é só uma alegoria que ele usa, quando você entra na fila para você ser julgado, que você vai entrando, Satanás está lá na porta, esperando, e você recebe logo um crachá, com todos os seus pecadinhos, e Satanás está todo feliz, porque você vem andando assim, com seus pecadinhos, tudo escritinho no crachá, diz, pronto, esse é meu. Aí só quando você vai se aproximando, o sangue de Jesus mela o crachá todinho. E aí, sabe o que é que acontece? Dos teus pecados, eu não me lembro mais, porque está tudo coberto com aquele sangue. Satanás fica doente, porque ele olha o crachá do cabo cheio de pecado, melado de sangue de Jesus Cristo. Esse é o sangue que botou lá nos umbrais da porta, lá no Egito. É esse sangue que cobre o pecado. Então, sinceramente, igreja que está preso a costumes que imponham salvação sem o sangue de Jesus, tem que fugir dessa igreja, tem que fugir. E até assim, eu digo mais, assim, a pessoa também não pode nem ser desrespeitoso, viu? Deve ir lá falar com o pastor, dizer, pastor, isso na Bíblia não é assim, 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 não. Deve ir e mostrar, e se continuar, e o respeito, não é tipo, né, falando na frente das outras pessoas, não é querendo humilhar o pastor de jeito nenhum. E se o pastor continuar com essas práticas, homem, é fugir dessa igreja, fuja dela, não olhe nem para trás, como você está na nossa igreja. Graças a Deus. Foi o que eu fiz, já vai fazer um ano, já fez um ano, na verdade, e glória a Deus que eu estou tendo mais ensinamentos, estou aprendendo muito mais da palavra, glórias a Deus. E eu também falava, olha, isso não está errado, não, quem já se viu isso? Mas sempre eu tinha como errado, porque não sabia tanto da palavra e tal. Eu digo, amém, fique com Deus. Também não saí de lá da igreja com raiva de ninguém, falo com todos os irmãos. Tem vezes que eu pego, vou lá, faço uma visitinha.
Mas, para mim, no meu ver, eu via que estava errado por ver esses costumes que não tinha nada a ver. Tipo assim, quem já se viu por causa de bermuda, por causa de calça? Olha, tem tanta gente que está todo empalotizado com a blusa aqui e faz tanta coisa pior do que o irmãzinho que chegou lá, que Deus está falando com ela. É da forma que minha mãe foi transformada. Minha mãe dançava ao mundo fundo aqui em Mandacaru, onde eu moro. E glórias a Deus, hoje já faz 19 anos que minha mãe se converteu e minha mãe chegou lá de short, de calça, e Deus foi transformando, foi modificando ela. Então é dessa mesma forma. E eu sempre digo, olha, quando Jesus voltar, ele não vai querer saber de roupa não, viu? As roupas tudo vão ficar, olha, não vai ficar pedra sobre pedra. Então não se preocupe com roupa que você está usando, não. Então, viu, gente, aí, Jesus não vai querer isso não, viu? Lá no céu isso não entra não. Então se ligue nisso, entendeu? Muito obrigado. Amém. Amém, pai. Amém. Amém. Ô, Ricardo, Diga, pastor. esse tema é sempre polêmico, né? Sempre gera polêmica, gera dúvida, tudo mais, é natural. Só que a gente precisa ir para a palavra. É a palavra que é o critério. É o critério de julgamento no sentido de discernir, né? Não de condenar, mas discernir o certo do errado, a verdade do erro. Então, por exemplo, se você ler o livro de Hebreus, você vai ver o tempo inteiro o escritor de Hebreus ele está provando, ele tem uma tese ali, ele vai provar que a aliança em Cristo pelo sangue de Jesus, como você estava dizendo, é superior. Então basta. Não precisa acrescentar nada. É porque a gente acha que não pode ser assim tão simples. É só crer, é só se arrepender e crer. Tem que ter alguma outra coisa que precisa colocar, tem que botar uma alegoria, um adereço, tem que pintar de uma cor diferente, tem que, né? A gente sempre acha que tem alguma coisa a mais. E eu recomendaria também, a gente já falou isso aqui durante o curso, né, de Gálatas, ler Romanos 14, que é quando Paulo fala sobre as polêmicas lá em relação a comer ou não comer, né? E fala sobre os fracos da fé, a forma como a gente deve agir. Agir sempre pautado pelo amor, mas sabendo que as aparências, né, os costumes, eles são só isso mesmo, só aparência, não passa disso. Né? O resto é uma coisa que pode ser colocada ali na lata de lixo, que não vai fazer a menor diferença para o efeito do nosso destino eterno. Né? Agora, sim, eu gostei uma abordagem que você fez hoje aí, Ricardo, sobre Gálatas 6, o versículo 2, principalmente, né? Levai as cargas uns dos outros. A questão da mutualidade, né? A questão da gente se compadecer, da gente procurar ajudar o outro que está caminhando também, para não deixar ninguém para trás, né? Como a palavra de Deus diz que nós temos que ter esse cuidado, cuidar uns dos outros. E, assim, parabéns aí, meu irmão, pelo curso, foi uma bênção, conseguimos, né, cumprir o cronograma, como você diz aí, e, como eu disse, quem quiser rever, só ir lá no YouTube e rever para fazer, talvez aí, reforçar alguns conceitos, né, que foram ensinados aí ao longo dessas 10 aulas. Foi muito bom mesmo. E a gente está passando só alguns minutinhos, é a última aula. Se alguém quiser perguntar alguma coisa mais, acrescentar mais alguma coisa, vamos ainda abrir espaço. E se não, a gente já vai entrando na oração. Mas alguém quer mais acrescentar alguma coisa? Diga. Eu queria, professor. Queria agradecer por todo o seu tempo aí, né, disponibilizado para fazer um curso belíssimo, né, tão bem trabalhado nos conceitos, trazendo coisa do grego, novidade mesmo aqui para a gente, muito bom. E eu fiquei muito satisfeito, né, com todo desenrolar, com a didática, né, ficou bem interessante mesmo, não cansa, é um curso que a gente vai vendo aqui, vai cada vez ficando mais interessado à medida que o tempo passa. Achei muito interessante as duas questões que foram levantadas aqui, né, tanto a questão de levantar a carga, né, levar a carga do outro, né, levar a sua própria carga, essas diferenças, mas, sobretudo, essa questão do legalismo mesmo. Eu recordo, assim, da minha experiência enquanto católico, que
o legalismo que entrou, né, nessa, vamos dizer assim, na religião, né, ele é um motivo, assim, que impede a conversão. Eu me lembro que eu tinha um vizinho, que ele era evangélico, e ele sempre conversava comigo, né, essas questões de Maria, da Bíblia, essas coisas. Eu me lembro quando eu voltava para casa, eu já dizia, esse homem é um maluco, ele não tem noção de que de respeito ele está fazendo com a mãe de Jesus, não pode um negócio desse, não sei o quê. Por quê? Porque tem todo aquele legalismo estrutural, né? E você nasce naquela cultura, é batizado, é levado para a igreja, então você só conhece aquela realidade. Para falar a verdade, você mais reza na igreja católica do que lê a Bíblia diretamente. Os textos já são todos meio que planejados para o ano todo, né? Todo dia já tem uma leitura pré-programada, tem a homilia, tem tudo isso, e eu vejo um paralelo muito grande nisso, como esse aculturamento, né, a questão de você estar formado naquela cultura ali, você quer até fechar ali e partir para outra. Eu me lembro várias vezes da minha avó falando, olha, minha avó não, desculpa, minha tia, ela disse, olha, eu nasci católica, você me respeita, eu vou morrer católica. Então, quer dizer, sem considerar o projeto de Deus como é simples, né? Da salvação a partir da graça e não a partir de rezas, rituais, né? Como os irmãos falaram, de como você se veste, de como você se porta. Então, todas essas coisas são eu vi muito presente nesse último capítulo aí de Gálatas, aí eu lembrei da minha própria, dos meus próprios preconceitos antigos e o tanto de tempo que eu demorei a me converter. Por quê? Porque tinha exatamente essa visão assim de que não, a igreja que foi fundada por Cristo, que teve o primeiro apóstolo, é o Papa Pedro, e não sei o quê, e tudo isso que já é pré-moldado ali, que está na sua mente, meio que você diz, meu Deus, como é que é? Eu vou me libertar de tudo isso, ou eu vou partir para o erro quando eu deixar tudo isso? Então, essa dúvida fica muito na cabeça, pelo menos minha ficava, né? E eu acho que era mais ou menos isso pelo que os irmãos assim, né, os judeus passavam. Eu vou deixar toda aquela lei mosaica, será que eu não vou estar pecando quando eu começar a deixar aquilo? Então, achei muito interessante esse último capítulo, porque me recordou muito essa minha experiência. Somos inimigos do fim, viu, Ricardo? Queremos acabar, não. A hashtag aí, inimigos do fim, não vamos acabar, não. Bora fazer outro. Muito bem, Carlos. Olha, essa questão da religião é uma coisa muito séria, porque é assim, se você for observar realmente a religião ao longo da Bíblia, vou dizer assim, sem medo de errar. Deus começa lá com Abraão, e entenda, e com Abraão, com as 12 famílias lá, com as 12 tribos, é que tem as 12 tribos e começa que vão lá para o Egito, começam os hebreus. Aqueles hebreus já perderam muito contato com a religião, entre aspas, de Abraão, porque eles passaram 400 anos lá com aqueles deuses egípcios, depois eles foram para Canané, se misturaram e viraram judeus, viraram samaritanos. O próprio Jesus, com Pedro, com a conversa que ele tem com os apóstolos, principalmente com Pedro, Pedro, quem dizes que eu sou? Ah, tu és o Cristo. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, ali estava selado o fim, vamos dizer assim, da religião judaica. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Essa pedra de Pedro era a palavra emanada de Pedro, tu és o Cristo. Então, quando Pedro disse tu és o Cristo, então essa declaração, todas as pessoas na face da terra que declararam que Pedro fez, abrir a boca e dizer a mesma coisa que Pedro fez, se torna cristão, não é mais judeu. Então, o judaísmo começa como religião ser esquecida. E olhe,
Aí começa, do ano 300 e tanto, a religião católica, apostólica, romana, que vai até 1100. Em 1100 existe a cisma e existe a divisão com a Igreja Ortodoxa Russa, vai até 1500, que tem a divisão, com 1536, 34, que tem a Reforma Protestante, e acaba. E você acha que nós, hoje, batistas, somos as mesmas igrejas luterana e calvinista que há de 500 anos atrás? Não somos. A religião, ela vai, Deus vai mudando ela, porque nós somos humanos e imperfeitos, e colocamos as nossas imperfeições dentro das religiões. Então, Deus é um Deus santo, 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 que não permite essas imperfeições. Então ele vai acabando com a religião, vai deixando ela morta, vai surgindo outra, porque o nosso alvo é Cristo, nossa verdadeira religião é Jesus Cristo. Então, realmente, quem diz assim, e não é só você que disse, são vários. Eu nasci católico e vou ser católico até o resto da minha vida. Está dizendo assim, nem que se. Aí eu faço a pergunta bem clara: e se Jesus descer hoje, pessoalmente, porque ele está aqui, mas se ele descer pessoalmente, cara a cara com você, e dizer assim: rapaz, eu não quero que você seja católico, não, eu quero que você seja cristão, eu quero que você me siga. Aí tu vai dizer o que para Jesus? Tu vai dizer assim: não, mas eu sou católico, Senhor. Eu sou católico, eu vou morrer católico. Tu vai fazer o quê? Então, é muito difícil, mas é porque nós temos um balizador. O balizador é o Espírito Santo de Deus. É ele que nos convence da justiça e do juízo. Então, não tem assim, nossa função aqui da terra, nossa função é pregar a cruz de Cristo. É o que Paulo diz em Gálatas. Nós somos marcados com o Espírito Santo. Nós temos a marca de Cristo e a nossa função é pregar essa cruz de Cristo. Seja para evangélico, seja para protestante, seja para judeu, seja para católico, a marca de Cristo não tem essa denominação. A marca de Cristo é de Cristo. E você tem. E você abre a boca, que você fala, e o Espírito Santo é que convence. Essa é a verdadeira nossa religião. Amai uns aos outros, primeiro amai a Deus sobre todas as coisas, de todas as maneiras e de todo o vosso conhecimento, ao próximo e a ti mesmo. Pronto, acabou-se. Acabou-se a religião. Acabou-se a religião. O que mais? Vamos encerrar? Podemos encerrar ou alguém quer mais falar um pedacinho de nada? Então, vamos encerrar. Já são 23h12, né? Muito obrigado pela convivência que nós tivemos. E como o pastor Daniel disse, as aulas estarão no YouTube e vão ficar lá vários e vários anos para a gente rever e a gente ver essas aulas. Estudamos o livro de Gálatas, versículo a versículo. Graças a Deus, Gálatas só tem seis capítulos, porque se tivesse mais, ia dar bem mais aula, né? Então, Deus abençoe vocês, Deus me abençoe, Deus abençoe a minha família, Deus abençoe a família de cada um, e Deus nos proteja, Deus cuide de cada um, Deus cuide da nossa igreja, Deus cuide do nosso pastor Estevão e de cada pastor, para entender que a igreja do Senhor é do Senhor, e graças a Deus nosso pastor tem essa visão. Graças a Deus a gente entende que a igreja não pode ficar presa nos tijolos da igreja, nós temos que sair para o mundo. A igreja do Senhor tem uma missão a ser feita, e a missão é de Deus. A missão é levar a todo o ser humano, nos confins da terra, a mensagem que Jesus Cristo é o Senhor e que o sangue dele nos marca, e essa marca faz com que Deus não se lembre mais dos nossos pecados. É assim que, então, eu oro, eu me despeço, eu abençoo cada um de vocês,
E Deus seja louvado. Em nome de Jesus, está encerrada a aula, está encerrado o curso. Deus seja louvado. Amém. 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 Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Amém. Um prazer muito Amém. grande ter todos vocês. Muito Amém. obrigado, gente. Deus abençoe Amém. todos. Amém.